A mídia é essencial na construção de uma opinião pública favorável aos interesses externos dos países envolvidos em conflitos, tendo uma suspensão da neutralidade que os veículos de imprensa deveriam ter, convertendo assim a imprensa em uma arma de guerra. Em alguns casos, instrumentos de comunicação são inventados primeiramente como fins militares e só depois são explorados comercialmente pelos civis, os quais tinham a oportunidade de construir uma imagem das batalhas com que a imprensa adaptava. Na Segunda Guerra Mundial, a mídia teve uma grande importância para todos os países do mundo. Tendo em vista qual lado escolhido por um país, a população era bombardeada de notícias que engrandeciam as realizações dos aliados ou do eixo, e havia desumanização, degradação e demonização do inimigo. Para justificar o conflito, estimulava-se a violência contra o inimigo e o ódio, além da criação de slogans facilmente entendidos. A propaganda era usada para a conscientização dos cidadãos em relação aos seus deveres, preparar a população para o conflito, o controle e a disseminação de ideias. Na Alemanha nazista, uma figura política foi muito importante no impulso do meio de comunicação, Joseph Goebbels, o início da propaganda. Ele utilizou o controle que detinha sobre o rádio, a televisão e os jornais para a disseminação das mensagens nazistas aos cidadãos alemães, motivando através dos pronunciamentos a moral das tropas e intimidando os demais membros da sociedade não inseridos no nacionalismo alemão, reforçando o poder do Estado. Os veículos da imprensa mostraram-se imensamente úteis na doutrinação da população da Alemanha nazista. Na Inglaterra, a BBC desempenhou um papel fundamental para o país. A emissora era vista como imparcial pelos ouvintes, o que contribuiu para que houvesse uma dose de censura, para que certas informações úteis para os inimigos não fossem divulgadas. E as justificativas dos procedimentos adotados pelos comandantes dos exércitos ou até mesmo bombardeios e massacres. Os Estados Unidos demorou para entrar na guerra midiática, uma vez que a difusão de programas de informações só começou em 1941. A preocupação pela intensa propaganda ideológica via rádio produzida pela Itália e Alemanha para os ouvintes da América Latina fizeram os norte-americanos rever a necessidade de expandir suas transmissões em suas zonas de influência. No início de 1942, 80% dos domicílios dos Estados Unidos possuíam um aparelho de rádio, a maioria ligados a redes de notícias como CBS e NBC, requisitadas pelo governo para transmitir sinais ao exterior. Por outro lado, os jornais impressos cumpriam seu papel na degradação de imagens dos japoneses, de uma forma similar à realizada com judeus na Alemanha. Tendo em conta que os preparativos finais para o lançamento das bombas atômicas estavam sendo realizados, a imprensa, manobrada pelo alto comando norte-americano, trabalhava para justificar o uso de uma arma tão devastadora. Os textos buscavam construir a ideia que as cidades japonesas deveriam ser bombardeadas para que fosse destruída a indústria de guerra no país. Isso incluía a morte de centenas de civis, que, segundo os correspondentes norte-americanos, eram responsáveis pela produção de materiais believes. Assim, nota-se que a influência da mídia atingiu um patamar completamente novo, sendo utilizada para atrair aliados na causa da guerra.